Igreja do Senhor. Então, se você puder abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, nós começamos no domingo passado, nós começamos a falar sobre estas cartas e hoje nós vamos dar continuidade a essa série de meditações nas cartas do Apocalipse, por entender que são conselhos de Deus, são orientações de Deus, não apenas para aquelas igrejas ali da Ásia Menor, como nós falamos, né? No último domingo, nós falamos um pouco sobre isso, eu vou até explicar também, prometo começar do começo, para você que não acompanhou o domingo passado, e depois nós entramos na meditação dessa noite. Então, assentados mesmo, né, como nós estamos, eu quero apenas te dar um panorama. Por que nós estamos nessa série de mensagens? Primeiro, por entender que as orientações dessas cartas são orientações não apenas para as igrejas ali da Ásia Menor, para aquelas 7 igrejas que eram seus destinatários originais. O que é isso, pastor? O destinatário original é aquela pessoa que irá primeiro receber a carta. Então, o texto sagrado, ele foi escrito, e nós cremos nisso, que ele foi escrito de maneira inspirada por Deus. O que é isso? Homens, né, inspirados por Deus, orientados pelo seu Espírito Santo, escreveram, né, porque foi mais de um, esses textos sagrados. A palavra de Deus, como nós a conhecemos, a Bíblia. Basicamente é isso, a Bíblia. Só que quando esse escritor ele escreveu, ele tinha um objetivo primeiro, ele tinha em mente alcançar o que a gente chama de destinatário original, uma primeira pessoa. Depois, ou pessoas no caso, né? Aqui são comunidades cristãs. Depois disso, o que nós temos? Nós temos que essa palavra, esses textos serão guardados por a igreja entender no início, né, nos primeiros séculos, por a igreja entender que aqueles textos eram inspirados por Deus, a igreja então vai guardar, vai selecionar esses textos como divinamente inspirados. Ou seja, o próprio Deus inspirou esses homens e, portanto, esses textos devem ser guardados porque eles são palavras de Deus. Estamos juntos? Amém? A gente aqui tem um código, né, para os visitantes aí. Se alguma coisa estiver muito confusa, você levemente coça a nuca, eu vou saber que você não entendeu, e aí eu vou tentar explicar de uma outra forma, é o nosso código, tá bom? Mas só para a gente poder entender um princípio aqui. Quando esse texto ele é escrito, ele tem um destinatário original. Essa é a ideia que eu quero que você guarde aí na sua mente. Dito isso, esses destinatários originais, quem eram? Eram as 7 igrejas da Ásia Menor. Era um conjunto de igrejas que provavelmente foram ali fundadas pelo apóstolo Paulo. A gente tem isso lá em Atos, capítulo a partir do 17, passando pelo 19, a gente tem ali que Paulo ele chega em Éfeso e ele começa a pregar e dali começa a acontecer um despertamento entre os irmãos ali naquela região, começa a haver um despertamento cristão, começa a haver arrependimento, confissão de pecados, salvação, pessoas vão se convertendo e essas pessoas reunidas nas cidades vão formando as comunidades cristãs que nós chamamos hoje de igreja. Então, quando João escreve o texto do Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem um destinatário original. E esse destinatário original, nesse momento em que nós estamos lendo, são essas 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas vão receber de Deus orientações para aquele momento, para aquele período histórico que eles estavam vivendo. E aí vem a explicação da minha primeira pergunta que eu fiz aqui. Por que escolher essa série de mensagens? Porque entendo que essas orientações para a igreja naquele período são também grande fonte de ensinamento para nós nesse momento em que nós estamos vivendo. E os irmãos vão ver isso aqui na minha mensagem. Então, eu não estou aqui perdendo tempo fazendo esse pano de fundo aqui com você, não. Eu estou fazendo isso de propósito para que você possa mergulhar na mensagem, no ensinamento que a palavra de Deus vai nos trazer aqui hoje. Então, para que isso fique mais forte ainda na sua cabeça, preciso que você entenda isso. Se foi orientação para aquelas igrejas, também é orientação para nós hoje, porque a palavra de Deus ela não muda.
Pode passar o tempo que for, a palavra do Senhor permanece para sempre. Serviu para aqueles irmãos, pode e deve servir para nós hoje. Claro que a gente vai precisar perceber isso no nosso contexto. Aí nós começamos falando que essas analogias bíblicas que existem no Apocalipse, que às vezes você está lendo, né, na sua casa, de repente você até fica com medo, né? Vê lá um gafanhoto e um dragão que cospe fogo e uma besta que sobe do mar e desce para a terra. Eu não vou ficar nessas analogias. Algumas delas eu acredito que é pura especulação mesmo, né? Tentando ali adivinhar o que vai acontecer. Mas existem algumas analogias no texto de Apocalipse que são claras, dá para a gente entender, fica fácil, não precisa a gente, né, fazer o que eu brinco, né, eu falo que é um triplo mortal carpado da Daiane dos Santos, sabe, na teologia, para tentar explicar algumas coisas, quando a pessoa não sabe o que dizer. Eu não vou fazer isso com vocês não, fique tranquilo. As analogias aqui, elas são bem fáceis da gente entender nas cartas. Então veja só, por exemplo, se você está com sua Bíblia aí aberta, amém? Está com a Bíblia aberta? Em Apocalipse? Amém ou não? Amém? Então, olha aí, no versículo 20, por exemplo, no versículo, nós começamos, né, domingo passado, a partir do versículo 1 do capítulo 2. Então, no capítulo 2, no versículo 1, nós lemos assim, domingo passado: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aí eu vou parar aqui, e aí você já, pastor, agora já começou, já mal, já deu um bug aqui, que negócio é esse? Aquele que anda no meio das 7 estrelas, tem na mão direita 7 candelabros, mas fica fácil de entender. Veja que eu disse para você, eu vou só nas analogias que são fáceis da gente compreender. Volta um versículo, volta um. Se você voltar um, você vai estar em Apocalipse 1:20, certo? Apocalipse 1:20. Diz assim, ó: este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Viu? Então ele já explicou para a gente. Amém ou não? Amém? Ele já explicou para a gente o que é. Ah, pastor, mas eu ainda não entendi muito bem não. Que negócio é esse de 7 anjos de 7 igrejas? Então a igreja tem tipo um anjo da guarda? Não, não é isso. Deixa eu explicar. A palavra anjo, no grego koiné, que é o texto original em que foi escrito o Novo Testamento, ela é a mesma palavra usada para mensageiro. Para mensageiro. Então aqui ele está falando dos pastores dessas igrejas locais. Tá certo? Então ele está falando que as 7 estrelas são os 7 anjos, que você pode traduzir também por mensageiro. Então isso seriam os 7 mensageiros das igrejas, ou seja, os pastores, os líderes dessas igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. E aí eu expliquei aqui que esse 7, no Apocalipse, tem essa conotação também bíblica, né? Não só no Apocalipse, mas bíblica, com a perfeição. Então, o 7 representa 2 coisas: a perfeição em Deus e a obra completa. Guarde isso. Perfeição em Deus e obra completa. Pastor, por que obra completa? Porque a Bíblia vai dizer que Deus criou o mundo em 7 dias, ok? Obra completa. Ali, quando a Bíblia fala que Deus concluiu a sua obra, né, descansou de toda a sua obra, viu tudo quanto havia feito, só para você sair daqui com a cabeça aí fritando os minhocos. Ele não falou só da construção ali do Éden, ele falou de toda a obra. De toda a obra. Pastor, toda a obra? Toda a obra. Até o dia da redenção, de quando Jesus vier e consumar. É isso. Mas a gente explica isso outro dia. Por hora eu quero que você preste bem atenção apenas nisso, nesse simbolismo. E o 6 tem essa conotação com o homem. Com o homem e com o trabalho. Porque em 6 dias Deus realiza o seu trabalho. Então, o 6 tem essa ideia, essa conotação com o homem e também com aquilo que busca ser perfeito, mas não é. Ó, o que eu estou te falando, aquilo que busca ser perfeito, mas não é. Nesse caso,
o homem. Quando ele diz dos 7 candelabros, e o candelabro tem 7 braços, né? Seria bom a gente mostrar isso, mas quem nunca viu um candelabro? Nem na internet? Alguém nunca viu? Todos já viram? Quem já viu? Levanta a mão, só para saber. Se a gente vai ter que abrir ali ou não. Não, beleza. Então, você tem 7 braços, né? Você tem um braço central, uma coluna central, 3 para a direita e 3 para a esquerda. Nessa coluna central, elas são abertas. A base central é o que sustenta o candelabro. Ali você tem um pavio e você tem um azeite de oliva, que é o óleo usado para iluminar, para acender o candelabro. Então, ele é uma espécie de lâmpada, né? Vamos dizer assim, uma vela bem mais elaborada, né? Essa representação do candelabro com a igreja tem tudo a ver. Por quê? Porque nós temos uma base central que é Cristo, sobre o qual se sustenta toda a igreja, e a ação do Espírito Santo, essa obra interna no candelabro, que nos acende, que nos põe fogo, que nos torna luz nesse mundo de trevas. E veja que no topo do candelabro, todas as chamas, né, elas estão uniformes, elas estão horizontal. E elas não têm umas maiores que as outras, elas estão igualmente diante de Deus iluminando. Para dizer também que na igreja todos nós estamos por igual. Temos algo dentro de nós que nos torna luz, que é o Espírito Santo de Deus, que nos torna luz no meio das trevas, e que isso só é possível por causa desse eixo central que é Cristo Jesus. Ele é aquele sobre o qual o dono do candelabro coloca o óleo, e esse óleo é repartido então para os seus braços. Então, por isso a ideia do candelabro como igreja. Estamos juntos até aqui? Amém? Então, na carta aos Efésios, né, aos irmãos em Éfeso, eu vou resumir, bem resumido aqui para você guardar. A lição da carta é a seguinte: não é possível ter doutrina sem uma vida de piedade, sem uma prática de vida cristã. Então, a gente trabalhou essa ideia no domingo passado, durante toda essa carta, eu não vou repetir. Ele vai dizer o seguinte, que o problema da igreja de Éfeso é que, ao longo do tempo, eles mantiveram a doutrina, e isso foi positivo, eles mantiveram o conhecimento bíblico e colocaram à prova quem pensava outras heresias, e eles lutaram e venceram, porém, no passar do tempo, eles perderam o amor. Eles perderam aquela paixão pela vida de piedade ali aos pés de Jesus. Eles perderam o ardor. Então, Jesus vai recomendar àquela igreja 3 palavras. Ele vai dizer, olha, lá no versículo 5, vocês precisam, para vocês não terem só a doutrina, mas terem também o fogo de Deus no coração de vocês, vocês precisam voltar ao passado. Então ele diz, lembra-te, versículo 5, ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste. Essa é a primeira recomendação de Jesus, né? Faça uma análise do seu passado, avalie a sua história, esquadrinhe os seus dias, perceba aonde foi que você se desviou, aonde foi que você perdeu o amor por almas, aonde foi que você perdeu a paixão pela oração, aonde foi que você perdeu o desejo por estudar a palavra, por estar na comunhão com seus irmãos, aonde foi no meio desse caminho da sua vida que você perdeu a vontade por buscar a Deus, por conhecer, como nós cantamos aqui, eu te busco, eu te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás, eu te busco toda hora, espero por ti, revela-te a mim. Aonde foi que você perdeu o desejo de declarar isso na sua vida como verdade? Ele está dizendo isso, lembra-te. Lembra-te. Vai aí, esquadrinha a sua história. Depois, quando você lembrar, arrependa-te. Se arrependa. Confesse a Deus o seu pecado. Mude a sua vida de direção. Sem conversa, sem papo furado. Arrependimento não é emocionalismo barato. Arrependimento é quando você se compromete com a mudança. Então ele diz, olha, lembra de onde você caiu e tome um compromisso pela mudança. E por último ele diz, volta às obras que praticavas no princípio. Volta
as obras que você praticava no início. É quando você era o primeiro a chegar na escola bíblica, você era aquele irmão que todo mundo ia embora, você ficava para fechar a igreja, você era aquele irmão que estava arrumando a casa e botava um louvor para você cantar e aquilo trazia alegria, às vezes você chorava, daqui a pouco você estava dando glória a Deus, daqui a pouco você abria a Bíblia e aonde fosse você estava ali adorando, você estava na condução, indo para o seu trabalho e você estava lendo a palavra, fazendo a sua devocional, você lá no seu trabalho, você participava das reuniões de oração, você evangelizava, você convidava os seus vizinhos, você convidava os seus amigos para estarem na igreja, você praticava tudo isso. Hoje você não pratica mais. Hoje a sua vida cristã já não é mais vida na vida de ninguém. E aí ele está dizendo assim, olha, volta-te, lembra-te, arrependa-te e volta a praticar aquilo que você praticava no início. E aí o que vai acontecer? Esse fogo, esse ardor, essa paixão por Jesus, ela vai reacender dentro de você, se você fizer isso. Mas ele também nos deixa uma advertência, ele diz assim, olha, se você não se arrepender, logo eu virei contra você e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Se você não for um candelabro que queima e que ilumina, você não serve para mim. Você não tem utilidade para mim. Então, Jesus também é duro com a igreja de Éfeso nesse sentido. E hoje vamos ler versículo 8, quando a carta é a igreja de Esmirna. A carta à igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 8, acompanha aí comigo na sua Bíblia, diz assim, escreve ao anjo da igreja, e aí você já aprendeu quem é o anjo, em Esmirna. Isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico. E a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são. Guarde aí essa expressão, porque aqui está o coração da carta, né? A gente sempre tem procurado o coração da carta, aqui está o coração da carta. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Bem? Bom, nós vamos então extrair daqui as lições para nós enquanto igreja do Senhor nesse tempo. Então, com base na igreja de Esmirna, note que a igreja de Esmirna não recebe de Jesus repreensões, né? Jesus não chama a atenção para algum erro que tivesse sendo cometido na igreja de Esmirna. Que interessante, né? Diferente lá da igreja de Éfeso, que nós percebemos o erro deles, né? Aqui não. E ele diz mais, ele diz assim, olha, conheço a tua tribulação, a tua dificuldade, a tua luta. E note, conheço a tua pobreza, apesar de seres rico. Que negócio é esse, pastor? Jesus está dizendo que conhece, e aqui quando a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de relacionamento pessoal, íntimo. Jesus está dizendo, olha, eu conheço intimamente a dificuldade, a luta, a tribulação que vocês estão enfrentando e conheço também intimamente a pobreza de vocês, apesar de vocês serem ricos. A gente vai explicar isso aqui. Para isso eu preciso entrar com você um pouco na história. A cidade de Esmirna significa amargo, um relacionamento com mirra. Apenas o nome daquela cidade. Aquela cidade, 10 séculos antes de Jesus, ela havia sido destruída e 400 anos antes de Cristo ela havia sido reconstruída. E como era uma cidade muito grande, essa cidade ficava mais ou menos 40 quilômetros da cidade de Éfeso, ela era a segunda maior cidade ali na Ásia Menor.
Ela era a segunda maior cidade. Guarde isso aí, porque isso tudo vai fazer sentido para nós, tá bom? São elementos que depois a gente vai amarrar juntos. Então, ela era a maior cidade. E era uma cidade portuária. Era uma cidade que tinha um porto que podia escoar a produção da cidade pelo mar Egeu. Então, era uma cidade muito importante para o Império Romano. Por quê? Toda aquela produção que se fizesse naquela região, né, precisava ali do mar para poder ser escoado, tinha na cidade de Esmirna um porto, então essa produção em algum momento ia passar pelo comércio ali de Esmirna e com isso ela seria escoada através do mar Egeu. Então, note os irmãos, naquela época, naquele período histórico, uma cidade com esse nível de importância seria uma cidade muito rica. Concordam comigo? Sim? Amém? Faz sentido isso? Uma cidade muito rica. De uma maneira que os historiadores não sabem muito bem explicar, Esmirna tinha uma espécie de idolatria com a figura do imperador, uma fidelidade um tanto cega, beirando quase que a idolatria de culto mesmo, né, com a figura do imperador romano. Então, em Esmirna, os cidadãos eram extremamente leais ao Império Romano. E outro detalhe histórico aqui importante para nós também é que em Esmirna tinha uma grande concentração de judeus, o que os historiadores também não explicam muito bem por quê. Talvez motivados pelo comércio que tinha naquela cidade, eles migraram para lá e acabaram fazendo ali residência, né? Como uma pessoa que muda de cidade em busca de uma oportunidade de uma vida melhor. Então, ali a gente tinha muita riqueza, os cidadãos romanos que viviam ali numa fidelidade muito quase que de idolatria, né, para o imperador, e um grande número de judeus. Porém, os judeus não eram ofendidos, digamos assim, por conta do Império Romano, porque a religião dos judeus naquele período histórico ela era aceita pelos romanos. Então, os romanos não criavam caso com os judeus. Os judeus podiam ficar livres de dizer César é o Senhor. Deu para entender o que eu quis dizer? Os judeus podiam ficar livres, mas os cristãos? Cristãos não. Porque o cristianismo não é aceito pelo Império Romano, muito menos pelo judaísmo. Então você vê, a cidade também era um terreno hostil para o evangelho, porque você tem dois grandes inimigos na cidade. Você tem os cidadãos romanos e você tem os judeus. Os judeus estão ali tranquilos, fazendo o seu comércio, aproveitando a riqueza da cidade e podem ter a sua religião, entre aspas, em paz, mas os cristãos em paz não. E os cristãos são perseguidos por esses dois lados. Os cristãos vão ser perseguidos tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Outro detalhe interessante é que em Esmirna aconteciam grandes jogos esportivos, né? Grandes eventos esportivos daquela época. E, com relação a isso, a cidade, então, respirava a questão dos jogos de Roma, né? Tinha prazer nessas celebrações e, com isso, influenciava as outras cidades circunvizinhas. A cultura de Esmirna era quase que exportada para as outras cidades e ela era admirada por isso, por ter uma cultura pujante e por conta dos grandes eventos, das celebrações dos jogos. Irmãos, tudo isso é importante para a gente, tá bom? Eu não tô aqui fazendo uma aula de história, não. É um sermão. A gente vai amarrar isso aqui, você vai aplicar isso aqui na sua vida ainda hoje. Amém? Continua comigo aí, não se perde não, tá bom? Daqui a pouco a gente vai engatar a quinta marcha. Fica tranquilo aí, eu ainda estou de terceira. Bom, já dei para você um bom panorama de como é que era a cidade. E aí, agora vai ficar mais fácil a gente entender por que Jesus falou essas palavras para aqueles irmãos. Primeiro, ele diz assim no versículo 8, isto é o que diz o primeiro e o último. Aqui ele já começa se afirmando a sua autoridade. Quem está dizendo? Aquele que é o primeiro e o último. Por que isso é importante, pastor? Porque eu já disse a você que naquela cidade havia uma espécie de cegueira com a figura do imperador romano, como se ele fosse o homem mais importante da terra, como se ele devesse até receber uma espécie de culto, de uma forma de idolatria, uma cegueira ali com o imperador. O imperador ninguém pode falar mal, o imperador é a pessoa mais importante desse mundo. Se você falar mal, você tem que ir preso, você tem que ir para a cadeia, você tem que apanhar, porque o imperador
é o homem mais importante. Aí Jesus vira e fala assim, ó, eu estou falando com vocês. E eu sou o primeiro. Eu sou o último. Eu é que sou o Senhor. Em outras palavras, né? Para uma cidade onde se cultuava a figura do imperador como a pessoa mais importante, Jesus se apresenta para a igreja naquele lugar como o primeiro e o último. Mesmo para a igreja que naquela ocasião estava sendo perseguida, como eu já expliquei aqui para os irmãos o porquê, por esses dois grupos, sendo cruelmente, duramente perseguida, Jesus está dizendo assim, olha, tenham coragem de enfrentar o que for necessário, até mesmo a morte. Como assim, pastor? Ele diz assim, ó, veja o versículo 8, o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Por que é tão importante Jesus falar isso? Porque aquela igreja perseguida estava sendo morta por causa da sua fé em Jesus. Os nossos irmãos em Cristo estavam morrendo pela sua fé, por não admitirem dizer César é o Senhor, mas sim Jesus é o Senhor. Então Jesus está mandando uma mensagem clara para aquela igreja, dizendo assim, olha, tenham coragem de enfrentar até mesmo a morte, o vale sombrio da morte, porque eu sou aquele que morreu e reviveu. Em outras palavras, bom, se eu morri e ressuscitei, eu tenho poder para dar vida em vocês. Eu tenho poder para prometer a vocês vida eterna, porque afinal de contas, nem a morte pode me deter. É importante que Jesus se apresente assim para aquela igreja, como a pessoa mais importante das nossas vidas e como aquele que é capaz de nos conceder a vida eterna. Por isso que ele termina a carta dizendo assim, o vencedor, versículo 11, acompanha aí na sua Bíblia, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Segunda, como assim, pastor? Bom, você admitiu a primeira, sim ou não? A morte do corpo físico. Olha, podem até ser que matem vocês fisicamente, mas entendam, de modo algum vocês sofrerão a segunda morte, a morte espiritual, a morte eterna. De modo algum vocês vão sofrer isso. E quem é que está garantindo isso? Aquele que foi morto e reviveu. É ele que nos garante vida eterna. Essa é a primeira grande lição de Esmirna para nós nessa noite. Em que nós somos a igreja que, ainda que perseguida e morta, nós não morreremos a segunda morte. Porque Cristo Jesus é quem nos garante vida eterna. Então, por conta desta garantia, nós temos a esperança que nos move, mesmo enfrentando momentos de tribulação, de dor, de pobreza, de perseguição, de injúria, de difamação, de roubo, de espancamento. Nós seguimos em frente porque temos um Cristo Jesus que é Senhor das nossas vidas, que é o primeiro e o último, e é Ele quem está governando a nossa história. Depois ele diz assim, conheço a tua tribulação. E aqui Jesus começa a dizer o que foi que ele viu na igreja. Notem os irmãos, o que Jesus viu. O que foi que ele viu? Lá na igreja de Éfeso nós vimos o que ele viu. E aqui na igreja de Esmirna, ele viu tribulação. Esmirna era um lugar onde ser crente era um contrato de risco. Ser crente, repito, era um contrato de risco. Mas o nosso Jesus é aquele que conhece as nossas lutas, conhece as nossas tribulações, conhece a nossa dor. Jesus é aquele que conhece o nosso sofrimento. Jesus é aquele que sabe aonde o seu calo aperta. E quando eu falo seu calo, você entende da maneira que você quiser. Você sabe como é. E Jesus conhece isso. Conhece o nosso coração e a nossa luta, assim como ele conhecia a luta e o coração da igreja de Esmirna, e a tribulação que ela estava passando por conta da perseguição. Dizer que você era de Jesus era perigoso em Esmirna. Era perigoso. Ele diz mais, ele diz assim, conheço a tua pobreza. A palavra pobreza que aparece nessa passagem aqui, existem duas palavras no grego para pobreza. Essa aqui é a pobreza, só para explicar, né? Já que eu mencionei. A primeira é quando você tem o necessário, mas você não tem sobrando.
Você tem o suficiente para sobreviver. Deu para entender? Seria uma primeira espécie de pobreza, vamos dizer assim. A segunda palavra para pobreza no grego é a pobreza quando você não tem absolutamente nada. Nada, nada, nada. Né? Absolutamente coisa alguma. E é essa palavra, essa expressão que o texto usa aqui no original. É a pobreza de você não ter absolutamente nada, nem o suficiente para você comer, um lugar para você morar e, enfim, você não tem nada. Ele está dizendo, olha, eu conheço a tua pobreza. Essa pobreza absoluta. Quando Jesus diz isso, ele diz isso por dois motivos. O primeiro, que muitos cristãos em Esmirna eram escravos do Império Romano. E aí fica fácil para a gente entender por que ele está falando de pobreza. Você está falando de escravos, está falando de pessoas que estão vivendo sob o jugo romano. Claro que eles não vão ter propriedade. Um escravo não tem nada, ele não possui nada, né? Um escravo possui aquilo que o seu senhor concede a ele, e só. Mas havia também um grupo de cristãos em Esmirna que eram livres, mas que eles estavam sendo saqueados. Eles estavam tendo as suas posses confiscadas pelo Império Romano, justamente por não dizer César é o Senhor, como também pelos judeus, que inflamavam essa perseguição do Império Romano sobre a igreja. Porque para os judeus era interessante tentar acabar com a religião cristã. Então veja, mesmo os crentes livres, né, que não eram escravos, eu quero dizer, estavam perdendo as suas posses. Então imagina só, de repente, meu irmão bate a porta da sua casa de noite, na madrugada, a polícia. Bate lá a sua campainha. E aí diz assim, vem para fora, todo mundo. E aí você tem que sair correndo com suas crianças pequenas, seu filho de colo, sua esposa, só com a roupa do corpo, vocês estão presos agora. Ué, mas espera aí, como assim? Por que a gente está preso? Vocês estão presos agora, mas deixa eu pegar minhas roupas, meu dinheiro, minhas joias, meus pertences. Tudo isso agora é do Estado, está sendo confiscado pelo Estado. Algo parecido com o que os judeus passaram na Alemanha nazista. Só para você imaginar a cena. E aí sai com tudo, mas já sai com tudo sendo espancado e preso. E ser preso naquele período histórico, meu irmão, é quase que um atestado de óbito. Porque a maioria dos presos ou ia morrer de fome, ou ia morrer de lepra, ou de alguma outra doença, porque as cadeias eram lugares extremamente, né, insalubres, ou eles iam morrer de desespero ali, no meio do nada, sem ninguém para ajudar. Era o que os nossos irmãos em Cristo estavam vivendo em Esmirna. Você compreende essa situação? Olha quanto é difícil para essas pessoas. E aí Jesus olha para eles e diz assim, eu conheço a pobreza de vocês, apesar de vocês serem ricos. Há um contraste aqui com a igreja de Laodiceia. Só para você lembrar, avança comigo para o capítulo 3, versículo 17. Avança, por favor, aí, para você poder ler. Só para você relembrar o que foi que Jesus disse para a igreja de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 17. Diz assim, porque tu dizes, quem dizes? A igreja de Laodiceia dizia, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A igreja dizia que era rica. Jesus está dizendo a respeito dela, olha, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nu. Tudo que vocês têm é o dinheiro. Vocês são pobres, miseráveis. Vocês não têm nada. Vocês estão cegos e nu. Mas vocês têm dinheiro, então vocês acham que são ricos. É a igreja de Laodiceia. Mas a gente vai ver isso nos próximos episódios. Nesse mesmo canal, nesse mesmo... Brincadeira. Mas nesse mesmo horário eu espero que você esteja aqui, já fica o meu convite. Agora vamos voltar para o capítulo 2. Porque para a igreja de Esmirna a situação é diferente, percebe? Ela não era uma igreja que se dizia rica. Na verdade era uma igreja pobre. Uns porque eram escravos e outros porque estavam perdendo as suas posses. Mas Jesus fala para aquela igreja que ela é rica.
apesar da pobreza, ela era rica. Aqueles nossos irmãos sofrendo perseguição, eles eram ricos, porque mesmo padecendo perseguição, tendo as suas posses, né, sendo roubadas, aqueles irmãos não abriram mão de viverem os valores eternos do reino de Deus. Aqueles irmãos não abriram mão de serem fiéis à mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus, quando olha para aquela igreja, mesmo perdendo todas as suas propriedades, ele diz a respeito deles: vocês são ricos. Irmão, ouça isso, guarde isso, abre o seu coração para essa palavra agora, no nome de Jesus, preste bem atenção. Se você tem Jesus, você tem tudo. Você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Ao passo de que se você não tem Jesus, você não tem nada. Você pode ter a melhor casa para você morar, o melhor carro mais confortável, as roupas mais luxuosas, o prato de comida mais elaborado. Você não tem nada. Você é um miserável, pobre, cego e nu. Mas se você tem a Cristo, ainda que te faltem as posses, ainda que te falte a casa dos sonhos, o carro super moderno, as melhores roupas de marca, os melhores pratos de comida, você é rico. Não abra mão dos valores eternos do reino de Deus. É isso que nos torna ricos. Aos olhos do mundo, você pode até se tornar uma pessoa de sucesso, e aos olhos de Deus, você ser pobre, cego e nu. E nesse exato momento da sua vida, você terá que fazer uma escolha. É isso mesmo, uma escolha. Quem você quer ser diante de Deus e diante dos homens? Porque alguns, em nome de obter, de possuir, de angariar, de agregar, de ajuntar, abrem mão dos valores do reino de Deus. Não fazem como a igreja de Esmirna. A lição para nós da igreja de Esmirna é: ainda que seja perigoso você dizer que é cristão, ainda que você amar a Deus te faça padecer perseguição, angústia, dor, sofrimento, traição, ainda que você passe por isso, ainda que você perca suas posses, porque você não aceitou fazer um acordo escuso, porque você não aceitou fazer uma trapaça, porque você não aceitou suborno e dinheiro ilegal, ilícito, que você não fez do jeitinho para se dar bem, que se você fizesse talvez hoje você diria: pô, pastor, se fosse hoje. Eu tenho algumas histórias assim também para contar, mas hoje não é dia para isso. Mas se aceitasse as propostas, teria muito mais. Mas não me arrependo. E não falo isso por arrogância, irmãos. Falo isso por entender que você não pode e eu também não posso abrirmos mãos dos valores do reino de Deus, porque é isso que verdadeiramente nos torna ricos. Ricos. Ricos de um tesouro que o ladrão não rouba, que a traça não corrói. Como Jesus disse, ajuntando tesouro no reino de Deus. Aquela igreja caminhava pela sua tribulação, caminhava pela sua luta, pela sua dificuldade, e na sua caminhada ela ia juntando riqueza no reino de Deus. Ela ia se tornando mais pobre nesse mundo, é verdade, mas ela ia se tornando mais rica na glória com o Senhor Jesus. E aí por isso que Jesus disse: olha, eu conheço a pobreza de vocês, apesar de vocês serem ricos. Eu fico imaginando para aqueles irmãos que perderam tudo, ouvindo Jesus falando isso. Tá me chamando de rico? Uau! E ato contínuo estão lembrando do Sermão do Monte aqui, sim ou não? Juntando tesouros no reino dos céus. E é ele que está falando isso. Versículo 10 ele diz: o diabo está para colocar alguns de vós na prisão. Pastor, que negócio é esse, pastor? O diabo está para colocar alguns de vós na prisão. Irmãos, tem algumas expressões nesse texto que, para essa teologia triunfalista, né, que hoje se prega em muito lugar, era melhor que tirassem, né, da Bíblia, porque como é que você fala isso para o povo, meu Deus? Olha, o diabo... Não, irmão, mas se você é crente, o diabo
Ué, mas ele está dizendo aqui, ó, o diabo está para colocar algo... Pastor, mas você não falou que os irmãos lá eram fiéis? Os irmãos estavam passando dor, perseguição, luta, sofrimento, perdendo tudo, fiel, e o diabo ainda vai colocar? Vai. E quem está dizendo isso é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. E a minha função aqui não é tornar o texto mais fácil, mas é te pregar a verdade. Porque aonde eles poderiam morrer de fome nessa prisão, de lepra, como eu disse, de doença, de desespero. Por que Jesus está dizendo isso, pastor? Para aquela igreja. É muito simples, irmão, guarde isso, é muito simples. A lição aqui é a seguinte: a dor e o sofrimento é parte integrante da vida humana. Ponto. Eu sei que isso não agrada os seus ouvidos. Eu sei que para alguns era melhor dizer que você vai vencer, que Deus vai te abençoar, que a gente vai fazer aqui a reunião das 6 sextas-feiras da prosperidade e você vai arrebentar e você vai ganhar uma promoção lá no seu trabalho. E se você é crente, você não vai ficar desempregado. E se você é crente, você não vai ficar doente. E se você é crente, você vai arrebentar. Mas pode ser que na sua caminhada cristã, o que te aguarde nos próximos episódios seja luta e sofrimento. Mas entenda, faz parte do ensino cristão entender o propósito da dor e sofrimento. Porque a dor e o sofrimento na vida cristã é uma escola, eu tenho aprendido isso. É uma escola para moldar o nosso caráter. É uma escola para amadurecer a nossa fé. E não tem como essa história de venha para Jesus, entre para a primeira igreja batista em Congonhas e pare de sofrer. Vou fazer uma faixa dessa, né? Aí os diáconos me tiram da igreja no dia seguinte. Eu faço a faixa dessa e ponho lá na porta, né? Aí você vem com a ideia de que você vai entrar para Jesus e pronto. Agora você não sofre mais não, irmão. Agora você é o Superman. Mas não é assim. Sofrimento faz parte da vida humana. Ficar doente faz parte da vida humana. E aí, se eu te ensino isso, eu espero em Deus que, assim como eu tenho buscado aprender, isso torne a sua fé mais forte, para que quando a dor vier, para que quando o luto bater a sua porta, para que quando o desemprego tocar a sua campainha, você não venha se desesperar e abandonar a fé. Porque o sofrimento faz parte da vida, não tem como te livrar dele, mas tem como, à luz do Evangelho de Jesus, te capacitar para enfrentar o sofrimento, te capacitar para enfrentar a tribulação, para enfrentar a perseguição, para que a sua fé, a fé daquela igreja foi elogiada por Jesus, veja isso, no meio daquele sofrimento. E em seguida Jesus encoraja dizendo para eles assim, olha, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão para serdes provados e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Está dizendo, olha, insistam mesmo no meio do sofrimento, das lutas de vocês, da dor, do sofrimento de vocês. Insistam nisso, porque no final o que espera para vocês é a coroa da vida. Sabe por que dizer isso é tão importante para a igreja de Esmirna? Lembra que eu falei para você? Eu disse a você que o nosso contexto histórico não era só conversa da carochinha, não. Tinha função pedagógica. Eu disse para você que em Esmirna aconteciam jogos esportivos, sim ou não? E eram grandes eventos. E era ali a cereja do bolo também do Império Romano para isso. E durante os jogos, as celebrações desses eventos esportivos, era comum que se pegasse lá o campeão dos jogos, né? O vencedor, e davam para ele uma espécie de coroa que era feita de ramos de louro ou de oliveira. Ramo de louro ou de oliveira, para celebrar a vitória. Então eles entravam nos templos e recebiam lá nos templos dos deuses romanos essas coroas. Só que veja, ramo de oliveira. Estou falando de uma planta, sim ou não? Pensa comigo, uma coroa feita de planta, isso vai durar muito? Não vai, né? Olha a mensagem para nós aqui. Por que você acha que Jesus está dizendo para eles assim, olha, ser fiel até a morte e eu darei a vocês a coroa da vida.
da vida. Eu não vou dar para vocês a coroa do ramo de oliveira que daqui a pouco perece. Eu não vou tornar vocês um sucesso nesse tempo presente, nessa vida efêmera. Eu vou dar a vocês algo de valor eterno. Eu vou dar a vocês uma coroa quando vocês entrarem na casa de meu Pai, que não se acaba com o tempo. Uma vitória realmente significativa, uma vitória contundente, uma vitória sobre a morte. É isso que Jesus nos promete, é isso que Jesus nos oferece ao vencedor. Não aquele que está correndo nos Jogos de Roma, mas aquele que está correndo a corrida da vida e não desiste, não abre mão de correr essa corrida com Jesus. É isso que ele está dizendo, ó, você está correndo sim, você vai ser um campeão sim, você não está correndo contra os teus irmãos, você está correndo junto com eles sim, e quando você vencer, o meu presente para você não se acaba com o tempo, a traça não corrói, a taça não acaba, ele vai durar para a eternidade. Esse é o prêmio, irmãos. Essa vida pode nos presentear com muitas coisas, essa vida pode transformar você num sucesso, do dia para a noite. Olha os cantores aí, são prova disso. Do dia para a noite você se torna um sucesso. Mas tão rápido quanto você, esse cometa que te lança lá em cima, também é aquele quando você desce. Porque o sucesso nesse mundo e nessa vida acaba muito rápido. Então Jesus está dizendo assim, olha, não abra mão disso. Havia um pensamento no mundo grego, deixa eu explicar para você rapidinho. Havia um pensamento no mundo grego que era a filosofia do hedonismo. Hedonismo é um pensamento filosófico que afirma que o prazer, olha, preste bem atenção, o prazer e o bem-estar é o bem supremo da vida. O prazer e o bem-estar é o bem supremo da vida humana. É a finalidade da vida. É o fundamento moral da vida. Então, o que isso significa traduzindo em miúdos? Que a nossa vida humana, ela deve ser em busca do prazer. É aquela história que alguém diz assim para você no dia a dia. Alguém diz assim, ó, se isso te faz bem, me ajuda a pregar. Se isso te faz bem, que mal tem? Né? Se o teu coração pedir, você... Me ajuda a pregar. Se o teu coração pedir, você... Mas aí a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Que de todas as coisas que você deve guardar o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Você não pode se guiar pelo seu coração, não, porque ele é corrompido pelo pecado. Ah, mas se o seu coração pedir, faça. Porque o bem supremo dessa vida é que você seja feliz. Então vá para uma igreja assim, desde que ela... satisfaça as suas necessidades e te dê prazer em estar lá. Ah, vai fazer alguma coisa lá fora? Você vai pecar? Você vai se embriagar? Você vai usar droga? Faz isso. Curta a vida. Celebre a vida. Busque o prazer. E tem muita gente tentando misturar o evangelho com esse hedonismo, uma espécie de hedonismo gospel. E está na moda esse negócio. Está na moda mesmo. Em tudo quanto é mensagem por aí. Porque o intuito do pregador é satisfazer as tuas necessidades para você sair daqui falando o quanto que eu sou um homem de Deus e a igreja é uma bênção. E a igreja tem aquela cara de boate, com a parede preta e tudo montado para que estimule o teu prazer visual, né, auditivo, a música toda é escolhida, a mensagem é sempre uma mensagem com um fundo musical para mexer com as tuas emoções, para que você saia daqui e se sinta prazer, prazer, prazer. Agora, a igreja de Esmirna é uma igreja na contramão disso, porque é uma igreja que não estava preocupada em ter prazer nessa vida, ela estava preocupada em ser fiel. Era uma igreja que não estava interessada naquilo que me faz bem, estava interessada naquilo que é correto. Não importa, mas eu vou fazer isso, vou me dar bem. Não interessa, o que interessa para mim é se isso é certo. Se Deus teria prazer nisso. Se Jesus teria prazer na minha vida. Aí sim, eu vou fazer. Aí sim eu vou buscar, ainda que isso não me cause prazer. Então eu vou procurar sim, e aqui como eu falei de igreja, né, fiz essa crítica. Deixa eu falar o que deveria ser então. O que deveria ser é você buscar uma igreja, seja ela a PIB ou qualquer outra,
que te orientasse à luz da palavra e da verdade do Evangelho de Jesus. E a partir daí, esse fosse o parâmetro para você decidir ficar ou sair dela. Simples assim. Não, se aquela igreja é legal e tal. Bom, aí é com você. Cada um tem uma cabeça. À luz da palavra, é isso que a igreja ali pelo menos me mostra, que eles não estavam interessados nessa vida com aquilo que fosse me dar prazer, mas aquilo que fosse certo aos olhos do meu Senhor. Por último, para a gente finalizar, ele diz assim: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Em outras palavras, não permita que os tempos difíceis, que as lutas pelas quais você está passando, te afastem de Deus. Não deixe que a dificuldade roube a sua fé. Permita que a tribulação, a dor, a angústia, a perseguição, aumente em você a fidelidade, aperfeiçoe em você o seu caráter. Esmirna era uma cidade famosa pelos seus jogos atléticos, a coroação que era feita dos louros, a vitória nos templos, o troféu concedido aos campeões. Mas se eu e vocês, irmãos, formos fiéis ao Senhor, receberemos não um troféu temporal e passageiro, mas receberemos das mãos do nosso Senhor a coroa da vida, um prêmio de valor eterno. A ideia de vencedor, então, para a igreja de Esmirna, não é daquele que possui o sucesso aos olhos do mundo. A ideia de vencedor para a igreja de Esmirna é daquele que suporta a perseguição, que não desanima por conta da luta, que enfrenta o sofrimento sem perder a dignidade, que, se necessário for, passa pela prisão e até mesmo a morte, sem abrir mão da sua fidelidade e da sua fé em Cristo Jesus. Eu queria ser crente da igreja de Esmirna, e você? Amém. Eu queria ser um homem igual a esses nossos irmãos aqui, e peço a Deus que, no nome de Jesus, produza em nós e no nosso meio aqui na Primeira Igreja Batista crentes à semelhança dos crentes que Jesus viu ali na igreja de Esmirna. Amém? Bom, nós vamos cantar um hino do cantor cristão.